Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai ser tudo brilho. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. Uou! Filhos, Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação. Esse fio é meu aluno do Redação Legal. O que é o Redação Legal, Priscilane? Redação Legal é um pacote que eu tenho lá na minha plataforma de correções avulsas. Então o fio que só quer a minha correção, o fio não quer fazer o curso, o fio só quer saber a correção da Priscilane, você adquire o Redação Legal. No momento, agora, hoje, 4 de junho de 2021, esse pacote está esgotado, porque a galera que vai fazer a prova da PM do Paraná surtou e resolveu escrever tudo nos últimos dias. Então, abandonei, acabou, tá? Já tô liberando esses vídeos aqui para vocês aproveitarem e verem como que é a minha correção e verem aqui como o aluno escreve. Essa proposta, gente, é uma proposta do Estratégia, ele é aluno do Estratégia, era sobre a liberdade individual, coletiva, sobre a vacinação, não lembro bem certinho a proposta, vou colocar aqui nos comentários a proposta, tá? E vocês sabem, né, a banca Funpar tem que escrever entre 20 e 25 linhas, contextualizar o tema, contextualizar a situação. Vamos ver como é que ele fez. Segundo juristas do jornal Estadão, a obrigatoriedade da vacinação, vírgula incorreta, contra a Covid-19 pode ser decidida. O que pode ser decidida? A obrigatoriedade da vacina. Então, não separa o sujeito do verbo. Pode ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, STF. Sugiro não separar a sigla, fi. Mete a sigla tudo junto, tá? Não separa a sigla aí. Tendo em vista o embate entre o presidente Jair Bolsonaro contrário à vacinação, você só vai trazer o traço da translineação aqui embaixo quando você for, por exemplo, ter lá, sei lá, sabe-se, tá? Aí você vai fazer isso. Do contrário, filho, não, só lá na linha de lá que você vai trazer o tracinho da translineação. Contrário à vacinação compulsória. E o governador paulista João Dória a favor. Tendo em vista o embate entre o presidente Jair Bolsonaro, contrário à vacinação compulsória, e o governador paulista João Dória a favor. Sua aplicação obrigatória, atenta contra o direito conquistado na Constituição Federal de 88. Esse assegura o direito individual de escolha. Além de ferir essa conquista, cria-se a possibilidade para um Estado ditatorial. Fi, a sua introdução tá meio embolada, tá? Perceba que você não contextualizou certinho a situação, né? A proposta, ela solicitava que o aluno contextualizasse a situação e contextualizasse a problemática em relação à situação. Então, em relação ao tema, né? Ficou muito confuso, parece que você tá escrevendo por partes, que nem o Jack Stripador, sabe? Período aqui, um período lá. Os seus períodos, eles precisam estar articulados, tá? E você tem que defender um ponto de vista. Então, você tem que trazer um ponto de vista. Então, os seus períodos, eles precisam estar articulados, eles precisam estar relacionados. Então, você coloca, né, ó, pode ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Essa situação se faz presente ou essa situação ocorre pelo fato de que há um embate entre o governo federal e governos estaduais, tá? Sugiro você colocar aqui governo federal e governo estadual, né? Para não citar nomes, né? Governo federal e o governo estadual, né? Letra maiúscula aqui. Governo federal e o governo estadual. E aí você não precisa mencionar o nome dos fios, tá? E aí você contextualiza melhor essa situação. Porque olha só, perceba que quando você traz a sua aplicação obrigatória, atenta quanto o direito na Constituição, e ser direito individual de escolha, ferir a conquista, cria um Estado ditatorial. E você está contextualizando ainda a situação ou você já está dando a sua opinião? Porque você sabe, né, que no gênero dissertativo argumentativo, você tem que defender um ponto de vista. Qual é o ponto de vista que você está defendendo? Isso já precisa estar claro na introdução. Então, você poderia ter complementado. Então, ainda que haja toda essa discussão em relação à temática, é inadmissível que não deve ocorrer o quê? É preciso que exista isso, é preciso que ocorra aquilo. Então, você precisa trazer a sua opinião bem marcada aqui na introdução, tudo bem?
Você optou por contextualizar o tema com o texto de apoio, então você precisa fazer isso de uma maneira articulada. Essa discussão ocorre com maior evidência, com maior ênfase devido a isso. Há um embate entre o governo federal e em governos estaduais, em que não deve existir isso. Tudo bem? Então eu quero que você reveja aqui a introdução e aqui você já traz a sua argumentação. A aplicação obrigatória não deve ocorrer, haja vista que vai contra o direito conquistado na Constituição Federal, tá? Você escolhe aí o posicionamento que você quer trazer, tá? Tudo bem? Tem que ficar muito claro que o seu posicionamento tem que ficar muito marcado no gênero, gente. Vocês não podem esquecer isso, tudo bem? Não é simplesmente retomar o texto e escrever, tá? Você tem que retomar o texto e trazer o seu posicionamento, que é o mais importante, porque aí aqui no desenvolvimento, tanto no D1 quanto no D2, você vai trazer informações e argumentos que comprovem esse posicionamento. Primeiramente, a vacinação deve ser um direito de escolha das pessoas, visto que é uma conjunção subordinativa, ela não deve ser usada para iniciar períodos. Então eu quero que você use dessa forma, dessa maneira, a esse respeito, nessa perspectiva, levando em consideração que os imunizantes estão sendo desenvolvidos às pressas devido a pressões políticas e populares e da população, tá? E social, eu acho que ficaria melhor. Essa situação gera temor e receio na sociedade, porque algumas vacinas têm sua eficácia distante dos 100%, tá? Sempre que você trouxer a porcentagem, traz por extenso, traz o número, tá? 100%. Como é o caso da Coronavac, que possui apenas 50%. A abordagem superficial, você está muito engessado na produção do teu texto, teus períodos estão muito curtos e você tem que ser mais enfático a isso. Então, se você diz para mim que a vacinação ela deve ser um direito de escolha, por quê? A vacinação deve ser um direito de escolha das pessoas. Isso ocorre pelo fato de que cada um deve saber o que fazer com o seu corpo, ou deve saber a que procedimento de saúde vai se submeter. Haja vista que as discussões, os estudos em relação à vacinação ainda são precários e a rapidez com que a vacina foi produzida enseja uma desconfiança nas pessoas. Lembrando, gente, que esse é o argumento desse aluno. Então, o argumento dele, o posicionamento dele, o corretor nunca vai penalizá-lo pelo argumento, desde que ele não vá contra os direitos humanos. O que tem que importar, o que tem que existir aqui é ter argumentos concretos. Ele precisa ter argumentos concretos, argumentos efetivos para isso, porque do contrário, não vai dar. Porque algumas vacinas têm sua eficácia distante do 100%, como é o caso da Coronavac, 50%. E tá vendo como você escreveu de uma maneira superficial? Tá vendo como você não comprova o seu posicionamento? Reitera que aqui cada pessoa tem que saber a qual procedimento vai se submeter e tem que ter segurança em relação a esse. Tá vendo? Então aqui ficou muito superficial. Cuidado com esses períodos muito curtos. Cuidado com o período curto. Cuidado para diferenciar bem as maiúsculas das minúsculas. Aqui você está incorrendo no erro da progressão. Está faltando continuidade no seu texto. Você não está progredindo. Você não está complementando. Posteriormente, eu sugiro você meter um ademais aqui, tá? Um ademais ficaria melhor do que o posteriormente, tá? Com sua aplicação outorgada, cria-se caminho para um estado totalitário. Cuidado com a acentuação, cuidado com a ortografia. Dessa forma, grupos políticos podem se aproveitar desse cenário e adotar medidas antidemocráticas, como a supressão da liberdade de ir e vir, bem como o direito a práticas religiosas e a voto, tornando-se uma ditadura. Superficial de novo. Os períodos estão muito curtos, gente. Vocês não podem escrever período muito curto assim. Nesse parágrafo, o seu argumento já está melhor, tá? Levando em consideração o seu ponto de vista, a sua tese, o que você está defendendo.
Você já conseguiu desenvolver um pouco melhor, mas ainda assim está superficial. Entende? Gostei que você trouxe aí desse cenário, né, de medidas antidemocráticas. Aqui você poderia até trazer a Constituição Federal para mostrar para a banca que você tem domínio, né, desse direito de ir e vir. Mas não faça períodos tão curtos, não faça períodos tão curtinhos que você vai ser penalizado na coerência, na coesão, na articulação do seu texto. Seus períodos precisam estar encadeados, precisam estar articulados. Bem, portanto, a vacinação obrigatória contra o novo coronavírus causa tensão política, jurídica e o temor na população em perder a liberdade individual que é constitucional. Cuidado com as vírgulas, tá? Cuidado com as suas vírgulas, tá? No que diz respeito, ficaria melhor. No que diz respeito à sua liberdade individual, que é constitucional. Dessa maneira, só ver um negócio que você já não usou dessa maneira. Cuidado para não repetir conectivo, tá? Dessa maneira, nota-se o perigo que o país corre em perder seu Estado democrático, tendo suas conquistas constitucionais suprimidas e podendo ser submetido a uma ditadura. Esse seu final, de novo, tá muito curtinho. Abandona esse final aí. Abandona, tá? Tendo suas conquistas constitucionais suprimidas, tá? Já fechou aqui. Sua conclusão tá de boa. Só cuidado para você não repetir a constitucional ou constitucionais, tá? Ao contrário. Bem, cuidado aí para não repetir isso. O que eu quero que você preste atenção? Você defendeu o seu ponto de vista. Qual é? Que as pessoas não devem ser obrigadas a se vacinar. Esse é o seu ponto de vista. Você tem que saber que os argumentos que você vai trazer na sua redação, eles precisam estar encadeados, eles precisam estar articulados em defesa de um ponto de vista. Então, esse seu segundo parágrafo aqui ficou superficial. Esse seu segundo parágrafo aqui poderia ser melhor desenvolvido, você poderia ter batido mais nessa tecla. De falar das pesquisas, da eficácia, que não há estudos, enfim, que você acha esse ponto. Entende? Então eu quero que você cuide nessa perspectiva. E quero que você cuide muito, muito, muito com a articulação dos períodos. O texto, para ser um texto, ele não pode ser escrito de maneira desarticulada. Não pode ser frases soltas. Traga conectivos, articule esses períodos. Organize o seu texto para que os períodos não sejam muito curtos, como esse aqui que eu destaquei, olha lá. Tornando-se uma ditadura Tá? Então, olha só, a sua introdução ficou superficial no sentido de que você não mostrou o seu posicionamento já na introdução, tá? Você não trouxe a sua tese bem marcada na introdução e eu sugiro que você não mencione os nomes, tá? Você fale aí que essa situação ela causou um caos social devido a embates políticos, tanto do governo federal como governos estaduais, né? Alguns estados. Então aí é um embate político e que isso ensejou na seguinte situação. Tudo bem? Beleza? Fechou? Então, olha lá, essa nota da redação é de 0 a 40, né? Levando em consideração os desvios, os erros dessa redação, eu, Priscilane, dou para essa nota 30, tá? Levando em consideração a argumentação, os aspectos de língua portuguesa, acentuação, crase, vírgula fixa, tem bastante desvio de vírgulas, aspectos gramaticais, levando em consideração a articulação, a progressão, né, os aspectos de coerência e, por fim, aí a argumentação, que é a característica do gênero. Lembrando que esse comando pedia para o aluno contextualizar o tema, mas não especificava que deveria obrigatoriamente retomar os textos de apoio. O aluno optou por fazer dessa forma, pode fazer dessa forma sim, né? A banca FUNPAR, ela é bem nebulosa nesse sentido aí de que você tem que retomar, não tem que retomar. O que tem que ter é as características do gênero dissertativo, que é a apresentação de uma tese, que no caso ele trouxe que não deve ser obrigatória a vacinação, e trazer argumentos que comprovem isso. Mas, prof, todo mundo sabe que tem que vacinar, que as pessoas têm que se vacinar, que não é uma escolha individual porque interfere no coletivo. Você vai escolher escrever essa perspectiva na sua redação. Esse fio escolheu nessa redação e ele defendeu a perspectiva dele nessa redação. Como corretor, ele tem que atender, né? Os corretores têm que ver se o aluno escreveu dentro das normas, escreveu dentro da estrutura do gênero, não fugiu do tema e se os argumentos são convincentes. Fez isso, meu filho? Paz do Senhor. Beleza? Bora escrever a redação, meu filho!